Beleza, meu querido, seja muito bem-vindo ao CN Aprovação. Você aí que vai fazer esse concurso público da Prefeitura de Canaã dos Carajás e de quebra vai fazer também da Polícia Penal do Ceará, não é isso? Dois bons concursos aí que estão pela frente. Meu nome é Cosmo, nosso curso presencial fica aqui na cidade de Parauapebas e também temos aí o curso online. O que você precisa fazer para garantir sua vaga nesses concursos? Meu filho, existe uma disciplina que vai ser de suma importância e com toda certeza do mundo vai aparecer aí na sua prova. Raciocínio lógico matemático. Para algumas pessoas aí é um terror porque teve um contato ruim com a matéria ou porque não conhece e foi para a prova achando que era muito simples. Ah, raciocínio lógico é lógico. Eu não concordo com o professor aqui, certo? Com o professor Anderson, que a raciocínio lógico seja tão lógico assim, mas ele vai mostrar para você que é tranquilo, é de boa. E na prática, você fazendo questões, pegando a teoria aqui com ele, não tem erro. Prof, chega aí, liga seu microfone, se apresenta para a rapaziada e já pode arrochar. Fala pessoal, uma boa tarde. É muito bom estar aqui novamente. É a segunda vez que eu estou aqui presencialmente. E eu da última vez brinquei, falei que aqui tem uma energia massa, que é o Cosmo. Ele traz isso pra galera, motiva muito, faz o pessoal aí estudar de verdade, briga. Vi brigar aqui na sala, tive a oportunidade de estar aqui presente no concurso, na preparação do concurso da PM. E vi ele brigando com a meninada aqui, ó, vai estudar, para de brincadeira. Se não for assim, nem sobe pra cá, fica lá embaixo. E a pegada é essa mesmo, porque concurso faz agora, não sabe quando vai ter edital de novo e tudo mais, então tem que ir pra cima. Bem, raciocínio lógico tem lógica? A gente nem precisa pensar muito nisso, a gente precisa acertar questões na prova. Então a gente precisa ver o quê? Padrão de questões. O que eu percebo? E nós percebemos, o Cosmo também, que eu vejo ele na labuta aqui com a galera, resolvendo, fazendo teoria, fazendo questões, volume de questões. A gente precisa identificar o padrão de questões que são cobradas em prova. Tá? E existe um padrão? Claro que sim. Por quê? Porque pelo menos por enquanto quem faz a prova é ser humano. Talvez daqui a um tempo na frente quem sabe um dia vai ser inteligência artificial, não sei. Mas por enquanto é ser humano. E o ser humano ele segue padrões, né? Ele gosta de colocar coisas que estão de acordo com uma repetição. Acontece sempre questões muito parecidas em prova. Existe hoje, eu penso assim, existe uma supervalorização das bancas, né? Ah, eu estou estudando para um concurso que a banca vai ser o Sebrasp. Ou eu estou estudando para um concurso cuja banca aqui nós vamos fazer várias da IDECAM hoje. Ou da Fundação Getúlio Vargas, que é um terror aí, muita gente não gosta de fazer concurso da Fundação Getúlio Vargas, porque língua portuguesa da FGV é pesadíssimo, né? É um terror, mas independente de banca, pode ser a FGV, pode ser o Sebrasp, pode ser a IDECAM, pode ser a FCC, Sesgran Rio, não importa. Existe um padrão de cobrança de questões. As questões, você vai ver que nas provas, sempre vai cair uma questão, pelo menos uma, perguntando o que são as proposições. Vai cair uma questãozinha de tabela verdade, vai cair uma ali. E o que eu preciso saber? Eu preciso gabaritar a prova de raciocínio lógico? Às vezes não. É lógico, é óbvio que se você gabaritar a prova, isso é muito bom. É muito bom se você conseguir fechar uma prova de raciocínio lógico, a sua posição, obviamente, se você for bem nas outras também, a sua posição vai fazer isso aqui, vai alavancar. Porque é normal que as pessoas não consigam ir bem nessa prova. Por quê? Não sei, não cabe a mim também pensar muito nisso, porque as pessoas não gostam muito de matemática, talvez. A maioria das pessoas não gostam de questões que envolvem lógica mesmo, né? Mas se você identifica questões que são repetitivas, você não precisa nem gabaritar a prova de raciocínio lógico. Você precisa ir acima da média, acima do teu concorrente. E a competição, mesmo que a competição seja, e fazer prova de concurso público é uma competição, né? A gente está competindo. Quando eu vou fazer uma prova, eu penso assim, existe realmente a competição interna, que é eu aqui brigando comigo, com o meu medo de não passar na prova, mas existe a competição de o cara do lado tá brigando pela mesma vaga que você, né? E, às vezes, quando eu comecei a lecionar essa matéria, pessoal, existia uma conversa assim, ó. Ah, eu vou chutar as de raciocínio lógico. As de raciocínio lógico eu vou chutar, porque as que eu acertar, pelo menos, ali eu vou bem. Só que,
O teu concorrente começou a perceber isso, que tinha muita gente chutando. E aí tem uma galera, uma galerinha aí que é um pouco fora da curva também. E a gente, às vezes, está competindo com esse cara. E aí ele começa a perceber que a galera não gosta de estudar muito informática, a galera não gosta muito de estudar raciocínio lógico, e começaram a arrochar nessas provas. E bem nas provas de raciocínio lógico. Tanto que, se você pegar lá da época que eu comecei a lecionar raciocínio lógico para hoje, a pontuação de RLM aumentou muito. Normalmente as pessoas iam pouquinho, acertavam só um pouquinho de questões. Hoje a galera tá brigando ali pelo topo mesmo. Então, se você quer estudar para passar de verdade, para brigar pela vaga, lógico, você está concorrendo com você, mas para você ganhar do cara ali que está brigando pela vaga contigo, você tem que... Hoje a realidade é completamente diferente. Você tem que ir bem, sim, nessa daqui também, tá? Tem que ir bem na prova de informática, tem que ir bem na que a galera não gosta, né? Essa aqui a galera gosta. O pessoal gosta de estudar isso aqui? Não gosta, não. Tá? Ela tem terror de estudar isso aqui. Não... Então, se você faz um pouco a mais do que a média, e, obviamente, se você faz muito a mais também, você está saindo da curva. Você está fazendo pontuação a mais do que o concorrente. Tá bom? Então, vou tentar desenhar aqui o beabá do raciocínio lógico. Claro, a gente não vai ficar... Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe, essa matéria que é uma matéria que vem da filosofia, tá? Ela é estudada lá em filosofia, de lógica aristotélica. A gente vai ficar viajando nessa maionese aí? Claro que não. A gente precisa acertar questões de concurso, não é? Então a gente vai definir basicamente que são proposições. Se fosse estudar lá na faculdade, na graduação, pós-graduação, que é tudo que a gente não quer fazer aqui, a gente não quer nada disso, ia ter uma gigante numa discussão aqui sobre o que são proposições e tal. Ah, silogismo de Aristóteles. Se você pegar uma frase e ela tem uma conclusão dedutiva, para concurso público isso aí não vale quase nada, tá? A gente precisa entender o que são proposições, a definição do que não são proposições, portanto, e a forma simbólica, a simbologia de como eu represento proposições, dependendo da banca que eu vou trabalhar, tá? Tem banca que gosta de colocar símbolos, algumas outras bancas não gostam. Mas como a gente vai fazer uma visão geral, a gente vai fazer uma visão para todas e quaisquer bancas, a gente vai ver como que isso pode ser escrito em texto mesmo, texto, frases, e a gente vai ver como pode ser escrito em forma de simbologia. No caso do Sebrasp, por exemplo, eles gostam muito de símbolos, né? Então a gente aprende isso aí também. Então vamos lá, antes de tudo, proposições. Eu não posso confundir aqui com um negocinho da língua portuguesa, que é preposições, tá? Então essa primeira confusão já tem que fugir dela. Proposições não são preposições. Proposições vem de propor, proposta. E preposições vem da palavra prepor. Prepor é algo que vem antes, né? Preposta. A gente aqui é com O. Proposição. Propor. Eu estou propondo algo. E o que está sendo proposto, Anderson? Vamos supor que eu chegue e diga assim, ó. O Brasil é um país que está localizado na América do Sul. Isso é uma proposição. Por que é uma proposição? Porque isso pode ser julgado ou como verdadeiro ou como falso. É uma hipótese. Tá entendendo? Tudo que eu possa julgar como verdadeiro ou como falso é classificado como proposições. Inclusive coisas que eu não sei o valor. O que a gente chama de valor é justamente isso. Verdadeiro ou falso são os valores, tá? Então imagine que eu trago uma frase que eu não sei o valor. Imagine que eu diga assim, ó, uma coisa que o valor é oculto. João é atleta. Bom, mas eu não sei qual João específico está sendo citado. É um João aí genérico, qualquer. Mas e aí, essa frase, João é atleta, é ou não é proposição? Como que eu tenho que pensar? Essa frase, ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa? Pode. Se eu souber quem é esse João aí específico, eu posso falar se isso é verdadeiro ou se é falso. Então ela pode ser julgada ou como verdadeira ou como falsa. Então pronto, já é proposição. Inclusive, coisas polêmicas. Graças a Deus, essa banca nem existe mais, mas antigamente, quando eu comecei também, existia uma banca chamada ESAF. Isso aqui era um inferno na Terra, tá? ESAF era a banca que elaborava os concursos da Receita Federal. E eles gostavam... Se a gente acha hoje a FGV terrível, a ESAF era a mãe da FGV, tá? O que a ESAF colocava na prova? Coisas polêmicas. Por exemplo, a frase, existe vida após a morte. É uma proposição, verdadeiro ou falso. Às vezes eles faziam assertivas também, certo ou errado, verdadeiro ou falso. Então eles perguntaram se essa frase aqui, ó, existe vida após a morte, é proposição.
E aí a galera surtou. Por quê? Porque mexe na religião das pessoas, né? Na religião, nas crenças, na espiritualidade. Só que eu nem preciso chegar nesse patamar, né? Nesse nível de discussão para julgar a frase. Por quê? Porque eu vou pensar assim, ó. Existe vida após a morte. É uma frase, olha o que eu vou dizer agora, que eu já vou escrever ali no quadro isso. Existe vida após a morte. É uma frase declarativa. O que é declarativo? Ele está afirmando algo ou negando algo. Essa frase ela foi colocada com um ponto final. Assim, ó, existe vida após a morte, ponto final. Então isso é da maneira com que ela foi escrita, é uma afirmação. Tá? Não é um achismo, não é uma pergunta, porque senão teria um ponto de interrogação. Não é uma suposição, algo, porque senão teria uma exclamação no final. É uma afirmação, porque teve um ponto final. Existe, categórico, ó, existe vida após a morte, ponto final. É uma proposição? É. Por quê? Porque é uma declaração, porque ela foi feita na forma afirmativa, e por mais que eu não saiba, ou por mais que eu seja católico, evangélico, espírita, ateu, agnóstico, não importa. Mesmo que eu não saiba, essa frase ela tem um valor. Ou ela é apenas verdadeira, ou ela é apenas falsa, tá certo? Quando a gente morrer, a gente vai descobrir. Ou vai ter uma luzinha lá no fim do túnel, ou acabou tudo, ou apagou tudo. Mas ou ela é apenas verdadeira, ou apenas falsa. Então ela tem um valor, tá certo? Mesmo que eu desconheça o valor, ela tem um valor, tá? Então existe vida após a morte, é uma proposição. Então, para a gente não ficar viajando, não ficar pirando lá na hora da prova, que é tudo que a gente não pode fazer, ficar gastando tempo à toa. Para ser proposição, tem que passar nessas duas peneiras aqui, ó. Primeiro, a frase tem que ser uma declaração. Anderson, mas o que é declaração? Desenha um pouco mais isso aí para a gente. Declaração é qualquer frase que possa ser entendida como uma frase afirmativa, ou uma frase negativa. Tá? Então, frases afirmativas ou frases negativas são proposições. Veja que eu dei uma frase assim no início, que era João é atleta. Era uma proposição. Mas se eu tivesse dito assim também, ó, João não é atleta, também seria proposição. Porque também poderia ser julgado ou como verdadeiro ou como falsa. Tá certo? Ó, veja. Se eu chegar aqui, ó, agora vocês me conhecem. Nos conhecemos aqui brevemente. Com o tempo vamos conversar um pouquinho mais. Mas se eu tivesse chegado aqui e dito assim, ó, eu, Anderson, eu sou atleta profissional de futebol. Sou atleta profissional de futebol. Isso é uma proposição? Ah, mas Anderson, é mentira, você não é não. Tá meio gordinho aí, tá fora de forma. Você não é atleta profissional de futebol, não. Sim, então é uma proposição falsa. Mas é uma proposição, não é? E se eu tivesse dito assim, ó, galera, aqui ó, eu, Anderson, eu não sou atleta profissional de futebol. Isso é proposição também? É também. Só que agora passou a ser uma proposição verdadeira, porque eu realmente não sou. Então qualquer frase que possa ser entendida como uma frase afirmativa ou negativa será uma proposição, tá certo? Já vamos ver isso aqui como que é cobrado em questões. Mas tem uma segunda peneira. Para ser proposição, a frase, a declaração, ela tem que ter um valor único. O que é valor único? É apenas verdadeira ou apenas falsa. Ela não pode ter uma bivaloração. Ela é só uma dessas duas coisas. Ou ela é apenas verdadeira ou é apenas falsa. Em outras palavras, usando aqui um pouquinho de língua portuguesa agora, ela não pode ser uma frase ambígua. Ela não pode ter bivaloração, ser simultaneamente verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Em lógica, a gente não usa o termo ambíguo. A gente usa o termo paradoxo. A frase ela não pode ser paradoxal. O que é paradoxal? Ter valoração dupla, ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Isso não existe em lógica. Ou ela é só verdadeira, ou ela é só falsa. Ela nunca pode ser as duas coisas. Se ela for as duas coisas, ela não será uma proposição, tá certo? Ok. Só que vocês concordam comigo que para fazer prova de concurso público, eu preciso brigar com o tempo também? E na hora da prova eu não consigo ficar pensando muita coisa porque eu não tenho tempo. A realidade é essa. Não dá para eu ficar discutindo matéria na hora da prova. A hora da prova é a hora da verdade. É sabendo onde que eu marco o X, não é? Ou é aqui, ou é na B, ou é na C, ou na D.
Então, na hora da prova, o que vale a pena eu pensar, principalmente em provas de múltipla escolha? Principalmente em provas de marcar x em A, B, C, D, E. Diferente do certo e errado. Mas nessas provas que a gente vai fazer, normalmente marcar x aqui, é bom que eu saiba o que não é proposição por definição. O que não é proposição por definição? Turma, aí entra a decoreba. Aí eu vou decorar isso aqui mesmo, vocês no caso. Vocês vão decorar 5 sentenças que não são definidas como proposições. Quais são as 5? Primeira, sentenças interrogativas. Depois, exclamativas, imperativas, frases que não possuem verbo, frases sem verbo e as chamadas sentenças abertas. Tá certo? Isso aí é só decorar. Como que eu vou fazer na hora da prova, professor? Talvez eu nem saiba muita lógica. Talvez eu nem tenha entendido muito bem o que é raciocínio lógico. Mas se eu decorei que não são proposições. Primeiro, o que não são proposições? Frases interrogativas. Perguntas, questionamentos, não são proposições. Depois, frases interrogativas, já falei. Exclamativas. Imperativas, as frases que não possuem verbo, e as chamadas sentenças abertas. 5. Uma coisa que me ajuda muito a pensar em prova é quando eu preciso lembrar de um número. É como se fosse